Olá, recentemente eu gravei um vídeo para o meu canal falando sobre a nossa trajetória, a carreira profissional, se você se orgulha da sua trajetória, se você tem uma história que você gosta de contar, se você valoriza essa história que você viveu. E aí eu tive uma vontade muito grande de conversar com uma pessoa muito especial para mim, que é o meu irmão Eliseu, e contar um pouquinho da trajetória profissional dele, os lugares que ele acessou, o percurso acadêmico, quais os cursos que ele fez e inspirar um pouquinho algumas pessoas. Pode ser que para alguns seja uma trajetória pequena, uma trajetória que não tenha valor, e para muitos seja uma trajetória imensa, de grande valor, de grandes conquistas. E aí vai depender do olhar de cada um pra gente aproveitar o que é bom pra gente e descartar o que não é bom pra gente. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Esse é o Eliseu, meu irmão. Ele tem 40 anos, eu tenho 37. Nós crescemos juntos, assim, com uma afinidade bem bacana, bonita de se ver. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre de onde que surgiu o primeiro sonho dele de vida, como que ele começou a pensar sobre uma carreira profissional, lá na infância. Eliseu, conta pra gente se você tinha algum sonho quando você era pequeno. Eu agradeço primeiramente o convite e poder conversar com você, né? É uma honra vendo os seus vídeos aí, todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Para mim é uma honra poder compartilhar contigo esse sonho aí de estar se especializando na parte da educação e principalmente na divulgação, né? Que eu acho que é muito importante. Nosso país carece desse tipo de profissional. Então eu fico muito honrado de estar aqui hoje podendo compartilhar contigo. Bom, acho que a minha história profissional, ela se confunde um pouco com a minha própria vida, né, de criança, e eu sempre acho que fui muito sonhador. Então eu me lembro assim de situações enquanto criança e depois na minha vida adulta profissionalmente, muitas coisas que eu brincava foi o que eu acabei fazendo na minha vida adulta, né? Então, assim, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu descobri que eu queria ser da área de segurança pública. Eu queria ser alguma coisa. Aí via na televisão e reproduzia aquilo no quintal de casa, né? Você deve lembrar muitas das vezes, prendi você muitas das vezes no portão, né? E aí eu reproduzi aquilo e de uma certa forma eu acho que foi por ali que eu escolhi o que eu iria fazer. E com 18 anos, eu já tinha tido algumas atividades anteriores, né? Meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi trabalhando, vendendo calçados, mas depois eu entrei no quartel e foi ali que eu comecei a meio que aprender o que existia e o que eu poderia fazer. Então, assim, o meu primeiro emprego no funcionalismo público foi como militar no serviço obrigatório, né? E foi fácil de entrar? Como é que foi? O quartel que você entrou era o quartel daqui de Mogi das Cruzes? Não, é uma ilusão que a gente tem às vezes, dependendo do nível de informação, que é muito fácil você entrar nas carreiras militares e seguir carreira, né? Então você vai entrar para servir e daqui uns dias você vai ser aviador, né? Então, no começo eu achei que fosse mais ou menos isso, mas a verdade é que a carreira militar no Brasil ela é muito segmentada. E aí eu entrei para prestar o serviço militar obrigatório, que também não é assim muito fácil, tem um processo seletivo bem acentuado muitas das vezes, porque o contingente é muito grande, né? E aí eu resolvi me alistar em São José dos Campos por um convite de um amigo da família que apareceu. Foi uma situação bastante inusitada, mas eu saí daqui de Mogi, que tinha o tiro de guerra, e falei, não, eu quero me alistar na aeronáutica. E aí fui para São José dos Campos e fiz o meu alistamento lá. Foi um ano de seleção, né? Então fiz o processo psicológico, fiz o processo de atividade física, fiz o processo de exames médicos, até que depois de um ano, indo acho que umas 5, 6 vezes, aí eu consegui entrar no ano de 2001. Eu entrei para fazer a prestação do serviço militar em fevereiro de 2001. Bacana, e aí começou. E aí você começou uma carreira militar. Isso. E aí eu fui
como eu te disse, executando aquelas atividades que eu sonhava em fazer quando era criança, né? Então o CTA ele me proporcionou manuseio com armamentos, com explosivos, por ser uma unidade de desenvolvimento tecnológico, né? Eu acabei presenciando também, por exemplo, a fabricação do combustível para o nosso foguete lá, o VLS, que o Brasil manda para o espaço, né? Conheci Marcos Pontes num evento que teve lá, assim, eu nem sabia quem era Marcos Pontes, o que fazia, e o pessoal me falou assim, tá vendo aquele cara com o macacão azul ali? Ele é o nosso astronauta, né? E eu não fazia nem ideia quem era Marcos Pontes, mas aí conheci Marcos Pontes nessa época. Então o CTA ele me deu assim um conhecimento bastante genérico sobre muitas coisas. E lá eu tive a minha primeira formação, vamos dizer assim, né, profissional, que foi bombeiro de aeródromo. Então eu, quando entrei para servir, o pessoal vai sendo direcionado para vários setores, né? O quartel tem vários setores: saúde, mecânica, administração, infantaria, a parte, né, mais militarizada, a parte de serviços burocráticos, logística, comida, rancho. E eu fiquei num limbo porque eu não tinha muito conhecimento, era uma cidade nova para mim e tal. E quando eu vi, me restavam poucas opções e eu pedi para ir para o bombeiro. E ninguém queria ir para o bombeiro porque a escala era muito ruim. E aí eu falei, não, eu quero ir para o bombeiro, eu vou ver o que eu consigo lá. E aí foi uma das, assim, decisões mais gratificantes, porque me deram uma profissão. Quando eu saí do quartel, eu fui ser bombeiro civil. Então ali eu já comecei a aprender algumas coisas que ao longo do meu conhecimento profissional serviriam para os concursos que eu viria a prestar depois. Mais para frente. Então, mais para frente, isso. Você tem assim ideia de mais ou menos com quantas pessoas você concorreu na época que você foi selecionado para servir então pela aeronáutica? A minha turma foram 150 recrutados. E desses 150, eu acredito que nós tenhamos sido aí mais ou menos uns, sei lá, 10%. Uau. 10%. Então, era em torno assim de 2.000 jovens, 1.500, 2.000 jovens ali, um pouco mais, um pouco menos, né, por ano, selecionados para que a gente pudesse fazer passar por esse processo. Fiquei os primeiros 5 meses, tive a formação de soldado, que todo mundo tem, e depois mais um mês como bombeiro. Então, o bombeiro de aeródromo na aeronáutica, ele é direcionado para resgate em aeronaves. Então a gente aprende como entrar numa aeronave, como combater, os tipos de classes de incêndio, né? Toda a parte básica de primeiros socorros contra incêndio e mais a especialização voltada para as aeronaves. Fiquei lá por 2 anos. Então, depois de 2 anos, eu vi que profissionalmente ali eu não conseguiria muito me desenvolver muito mais, e aí eu coloquei na cabeça que eu iria sair para arrumar um jeito de crescer profissionalmente. E aí, saindo de lá, eu fui ser bombeiro civil. E aí, quando você chegou, então você aprendeu, entrou na aeronáutica, né, para servir o tiro, saiu já com uma formação, uma pretensão de futuro ali na área de bombeiro. Isso. Foi ser bombeiro civil, que é já no ramo privado, né? Isso. E depois disso, como que surgiu a ideia na sua cabeça de funcionalismo público? Qual foi o primeiro concurso que você teve intenção de prestar e de onde nasceu essa vontade? Ainda na aeronáutica, eu comecei a ver os colegas que tinham um pouco mais de conhecimento, né? E eu até então achava que concurso público era voltado só para a área de militares. Então, ou eu ia ser polícia, ou ia ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E no quartel eu comecei a ver o pessoal comentando, não, você viu que abriu lá para a prefeitura, para o município, você viu que abriu para uma empresa pública que eu não sabia que existia, né, e tal. E até às vezes a informação chega pra gente, mas a gente não sabe trabalhar direito com isso, né? Uhum. Então assim, a gente conhece alguém, tem um vizinho, tem um parente, tem alguém que um pouco mais distante às vezes tá inserido nesse contexto, mas a gente às vezes não sabe como chegar até lá, né? E aí olhando como que os colegas estavam fazendo, faz inscrição, sai edital periodicamente.
Na nossa época não tinha a internet com tanta facilidade como tem hoje, né? Então, assim, existiam alguns jornaizinhos na nossa época. Então, aqui, para quem é da Grande São Paulo, existia um jornalzinho chamado Amarelinho, que ele dava empregos e concursos, e tinha o Jornal do Concurso, que às vezes você passava na banca e tava lá os concursos que teriam, né? E aí, o primeiro concurso que eu fiz, eu me lembro que eu estava voltando de São José dos Campos e passei em frente à prefeitura e tinha uma fila. E como bom brasileiro, né, eu vi a fila e falei, nossa, eu preciso entrar nessa fila. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Se eu não estou enganado, eu acho que foi R$ 8,50 que eu paguei na minha primeira taxa, que foi para agente de trânsito. Sério? Né? E aí eu peguei e fiz essa prova de agente de trânsito e obtive êxito em passar, né? Mas aí depois tiveram alguns probleminhas que a gente vai conversando aí ao longo do bate-papo. ao longo do percurso. Porque assim, é um outro engano que as pessoas às vezes têm, de que prestou o concurso, é só esperar que vai dar tudo certo. E muitas das vezes não é assim, principalmente se a gente for falar de concursos de prefeituras e concursos de menor volume, né, concursos de prefeituras do interior, assim, tem que ter uma fiscalização muito forte, porque assim, às vezes podem ter pessoas ocupando cargos que não deveriam estar lá, né? E foi exatamente o que aconteceu no primeiro concurso que eu prestei. Logo no primeiro. Eu sempre conto essa história para todas as pessoas que estão com algum problema para acessar um concurso e que passou. Eu falo, não, meu irmão já passou por algo parecido e você faz isso, isso e isso. Então conta pra gente, qual foi o intempérie que você teve aí nesse percurso e o que você fez para resolver? Eu prestei o concurso, saí do quartel e não tinha sido chamado ainda. Eu tinha passado em 15º lugar nesse primeiro concurso que eu fiz. Uau! Quando alguém me pergunta, né, o que você estudou? Gente, eu apenas fiz o básico, que era português, matemática e conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos que foram exigidos para esse concurso eram os da carteira de habilitação. Então, aquele livrinho que todo mundo despreza, né? CFC? Do CFC. Então, aquele livrinho e quando eu fiz, a moça ainda fez assim, né? Esse aqui você não precisa estudar, esse aqui você não precisa estudar, né? Mas assim, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de conhecer as coisas, então eu acho que eu devo ter lido aquilo ali com uma certa afinidade e acabei memorizando bastante coisa, acabei guardando bastante coisa. Então, nesse primeiro concurso, eu só precisava saber matemática, português e conhecimentos específicos. Eu nunca fui muito bom em matemática, então eu sempre sofria um pouco, mas esse daí eu consegui. E aí, saí do quartel, já tinha passado, aguardando ser chamado e não chamava. Então eu comecei um processo de investigação, né, onde eu parava os agentes de trânsito na cidade de Mogi e perguntava, escuta, como que você entrou nesse concurso? Porque eu via muita cara nova, mas eu não conseguia entender como que eles tinham entrado antes de mim, ou, né, se todos tinham passado antes de mim, se eu era o 15º, então eles eram, né, os 14 primeiros. Você ia procurar os 14 rostinhos lá para saber. Eu queria saber. E aí eu perguntava, como é que você entrou, tal, não sei o quê, até um dia que eu fiz um processo administrativo, né? Eu fui à prefeitura com 5 perguntas, protocolei isso na prefeitura, e perguntei quando entraram, em que concurso entraram, quem eram as pessoas que eu via na rua trabalhando. E aí eu me lembro que até depois eu fui trabalhar com uma colega, a Rita, inclusive Rita, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo, um abraço para você, eu adoro, assim, toda vez que a gente conversa, traz boas recordações e do tempo que a gente passou juntos lá no trânsito. Ela falava assim, nossa, aquele primeiro dia que você veio aqui, eu te achei uma pessoa horrível, muito arrogante. E aí eu falei assim, não, eu só quero o que é meu, eu preciso protocolar isso daqui, eu passei no concurso e eu quero uma resposta. E me deram uma resposta dizendo quando tinha sido criado, como tinha sido criado, que eles haviam aproveitado pessoas que eram de um setor que tinha entrado em extinção, que eram as meninas que trabalhavam na Zona Azul, e aí tinham aproveitado esse pessoal e tal. Mas eu também descobri que haviam pessoas comissionadas
trabalhando no meu lugar. E a gente sabe que legalmente os comissionados, eles só podem exercer cargos de chefia, assessoria e diretoria. Então não era o caso, né? E um dia, estando em casa, assistindo televisão, e aí eu acabei vendo no jornal que um concurso, depois daquele que eu havia prestado, as pessoas estavam entrando na justiça porque não estavam sendo chamadas. E aí eu falei, poxa, eu preciso, é a minha oportunidade, eu preciso achar o que eu vou fazer para poder conseguir me posicionar nessa situação. E aí eu fui até a Câmara Municipal, porque estava tendo um movimento na Câmara Municipal puxado por uma vereadora que estava à frente disso daí. Eu cheguei no gabinete e falei, olha, eu vim aqui, eu vi a reportagem, eu também estou achando que no meu concurso teve alguma coisa muito estranha, assim, o pessoal não está sendo chamado, e tem pessoas comissionadas trabalhando no meu lugar. E ela falou assim, ó, não está mais comigo, vai à promotoria e aí lá você conta o seu caso e tal. E aí fui à promotoria, né? Na época eu lembro do nome do promotor ainda, era o Dr. Montemor. E aí eu cheguei lá, contei a minha história, falei, olha, eu passei no concurso, eu estou vendo que tem pessoas trabalhando, mas não fui chamado. E aí ele falou assim, não, tudo bem, fique tranquilo que a gente vai dar um jeito. E ficou por isso. Ele tomou meu relato a termo, deram acho que umas 2 ou 3 folhas de relato, e depois eu fui seguir minha vida normal. E como eu estava trabalhando como bombeiro civil, e aí uma das coisas que me deixava assim bastante pensativo na vida era porque assim, eu trabalhava em São Caetano do Sul, morando em Mogi. E aí, por sorte, eu trabalhava 12 por 36, porque eu saía às 5 horas da manhã, voltava às 9 horas da noite. Aí eu descansava no outro dia para ir trabalhar no dia seguinte. E aí eu falei, não, eu não posso ficar nessa vida porque senão eu não vou conseguir fazer nada mais, eu só vou trabalhar. E aí eu comecei a prestar outros concursos. Então nessa época eu prestei, eu já tinha passado no de Mogi, prestei para Jacareí, passei para motorista e agente de trânsito também, e prestei para a Polícia de São Paulo. E fui reprovado no TAF. E aí é outra história, né? Então, assim, e esse daí de Mogi, eu acabei deixando um pouco de lado, assim, né? Não me importei muito mais com ele. Quando eu fui reprovado no exame da Polícia de São Paulo, no TAF, eu fiquei bastante chateado, voltei para casa, sentei e fui procurar um outro concurso. E vi que logo em seguida tinha um concurso para a Polícia de Minas. E eu falei assim, bom, então eu vou prestar esse concurso para a Polícia de Minas. Minas, em que lugar de Minas? Era em Belo Horizonte. Esse daí também é uma aventura, né? Esse também foi uma aventura, assim, que eu tenho pequenas histórias que, assim, acho que mostra o interesse de quem quer, né, mudar de vida. O concurso, muitas das vezes, ele vai te proporcionar uma mudança em que sentido? A estabilidade e você conseguir enxergar novos horizontes, né? Então, assim, você tem uma infinidade de áreas dentro de uma prefeitura, você tem uma infinidade de possibilidades de trabalhos. Então, eu vejo, sim, o funcionalismo público como um trampolim. A gente usa isso para chegar aonde a gente quer. E aí eu estava naquela condição de bombeiro civil, o salário era baixo, já tinha 2 filhas, né, esposa, casado e tal, e as contas não paravam de chegar e eu queria arrumar uma solução para tudo isso. E aí eu peguei e fiz esse concurso. Então, assim, para prestar a prova para PM de Minas, eu tive que ir até Ouro Preto. E aí, quando eu comprei as passagens, me sobraram R$10. Então, eu tinha passagem de ir e de volta e R$10. E aí, eu me vi um dia, assim, no terminal do Tietê, pedindo a Deus entendimento suficiente, porque eu precisaria passar um final de semana, me alimentar e fazer a prova, voltar para casa com R$10 na época, né? Talvez R$10 naquela época valesse um pouco mais do que vale hoje, né? Mas mesmo assim ainda é pouco. Eu tive que, assim, usar muita criatividade nesse dia.
E aí eu olhando assim, pensando o que eu iria fazer, eu vi que tinha um supermercado atrás do terminal e eu fui lá e comprei 10 pães, uma bandejinha de mortadela, uma garrafa de refrigerante, e aí eu me alimentei sexta, sábado e domingo com isso que eu tinha para me alimentar. Cheguei em Ouro Preto, fiz a prova, voltei, passei na prova, né? Aí tem outra aventura que foi quando eu fui começar a fazer os testes finais e entrar para o serviço, eu tive que ir para Belo Horizonte, que daí era outra situação. Eu não conhecia Belo Horizonte, nunca tinha ido lá e tal. E aí também tem um episódio interessante que assim, eu saí um dia antes para conseguir chegar na cidade e procurar o lugar onde eu tinha que fazer a prova. E mais uma vez, né, eu me vi assim tendo que pensar e pedir ajuda, né, superior. E aí eu falei assim, eu cheguei na rodoviária, a estação de trem era do lado, eu cheguei na plataforma e fui passando por várias pessoas, e quando eu me identifiquei com uma pessoa que estava na plataforma, eu expliquei para ele a situação, falei, olha, eu estou vindo de São Paulo, eu fui aprovado num concurso público, e eu preciso chegar nesse bairro aqui, você sabe onde é esse bairro, você sabe como que eu faço e tal. Ele falou assim, cara, seja bem-vindo, né? Eu sou da polícia, eu vou te deixar lá no alojamento. E aí eu fui com 24 horas de antecedência e em 15 minutos que eu estava em Belo Horizonte eu tinha comida, dormida, eu tinha tudo que eu precisava para prestar meu exame tranquilamente. É outro conselho que eu dou às pessoas, né? Essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu tenho com vários colegas ao longo da minha carreira profissional, dizendo o seguinte, o não a gente já tem, né? Muitas das vezes as pessoas deixam de fazer as coisas pensando assim, poxa, é difícil, é longe, eu não sei o que eu vou encontrar, né? E aí você também deve ter passado por isso, né? Um dia a gente vai contar a sua história completa aqui, que eu vejo os fragmentos que você conta, né? Mas você tem N histórias também para contar a respeito disso. E aí é exatamente isso, né? Você saber que assim vai ter dificuldades, as dificuldades vão existir, mas que a gente consegue superá-las e que é possível fazer. Na verdade, quando a gente traça algumas metas, né, a gente pensa em alguns objetivos a serem atingidos, a gente tem que saber que tem um preço a ser pago. E aí as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, mas a vida do Eliseu é tão fácil, né? O cara é concursado e ele tem um monte de coisa, mas tem um percurso e tem um preço pago por cada degrau acessado, né? É aquela velha frase, né? Aquele velho ditado. O povo só vê as pingas que nós tomamos, né? Os tombos que nós leva, ninguém vê, né? Ninguém vê. Então, assim, é bem por aí, né? A gente passa por muitas fases, muitos processos, às vezes eu já perdi as contas de quantos concursos eu prestei, você entendeu? Para conseguir chegar em 1, 2, 3, eu acho que eu devo ter sido aprovado aí nos 5 concursos, né? Mas assim, ao longo da vida inteira, e até chegar lá, assim, é muito, né, complicado às vezes, você passa por... Mas isso tudo serve como crescimento, né? E quando você não consegue, você fala, não, pô, eu vou ter que ter... Aonde foi que eu errei? Por que eu não estou conseguindo? E aí você tenta mais uma vez. Eu gosto de ter um parâmetro assim, eu olho alguém que está em algum lugar legal de destaque e eu falo assim, putz, que legal, aquela pessoa conseguiu, eu acho que eu vou conseguir também. Não querendo o lugar onde a pessoa está, né? O lugar dela, mas querendo estar também num lugar como o dela. Então, e quando eu chego, eu traço uma meta, e quando eu chego, eu olho outra pessoa que está um degrau acima e falo, agora eu vou para aquele degrau. E eu tenho sempre uma meta maior que a outra, tipo a Dilma, né? Quando você atingir a meta, dobra a meta. Nós não temos uma meta definida, mas sempre dobramos ela, né? Sempre dobramos ela, E aí você entrou então na PM em Juiz de Fora, é isso? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu entrei na polícia em Belo Horizonte, passei em todas as etapas e tal. E aí, por umas questões familiares, eu peguei e voltei para Mogi naquele concurso que eu tinha passado, né? De agente de agente de trânsito. E aí, o que foi que aconteceu? Como eu fiz isso, mais ou menos, foi no final de 2003.
que eu fui até a promotoria e fiz toda aquela reivindicação. Quando foi no início de 2004, eu estava na Polícia de Minas, mas a Prefeitura de Mogi me chamou. Né? Aliás, 2004 não, eu fiz a reivindicação no final de 2004 e 2005, em maio de 2005, a Prefeitura me chamou. E aí o que aconteceu? Mandaram embora aqueles comissionados que estavam ocupando as vagas, né? Que inclusive um deles ficou muito meu amigo depois que a gente trabalhou junto, né? Paulinho, um abraço para você também, se você tiver a oportunidade de ver esse vídeo, gosto muito de você e de todos que trabalharam comigo lá, claro. Mas assim, um cara fantástico. E aí o que acontece? Mandaram esse pessoal embora. E aí nós conseguimos entrar, nós fomos em 10 nessa minha turma. Então, junto comigo, né, fomos mais 10. Então, mediante um processo que você movimentou, comissionados que ocupavam aquela vaga foram dispensados e os concursados foram chamados da lista de aprovados. Isso. Não vou dizer para vocês, né, para você e para vocês que estão nos ouvindo, que fui eu o causador de tudo o que aconteceu depois que eu estive lá. Porque muitas pessoas estavam se movimentando, né? Mas assim, eu tenho certeza de que colaborou. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é isso: não fiquem esperando, né? Fiscalizem, vão até a prefeitura, vejam a lista, quem foi que passou. Eu prestei um concurso, depois de muito tempo, eu prestei um concurso para advogado na prefeitura de Mogi e novamente nós tivemos problema. A pessoa que passou em primeiro lugar era uma pessoa que tinha contatos com um professor que fez a prova. Uau. E aí entraram com um processo para anular o concurso. Na verdade, eu não sei nem que fim levou esse concurso, mas nós tivemos um caso desse daí. Então, assim, é sempre bom as pessoas acompanharem, ver quem está na lista, ver se a lista está sendo seguida, porque essas informações são públicas. Inclusive, elas são publicadas em jornais, né? O Diário Oficial, né? Ou então, o município que não tem o Diário Oficial, ele é obrigado a publicar num jornal de grande circulação da região. Então, assim, se você não tiver acesso à informação dessa forma, a instituição ela é obrigada a te posicionar, porque essas informações são públicas. Então, você tem lá uma lista, veja se está seguindo aquela lista para que você consiga, né? Se você passou é direito e você tem que correr atrás. Né? E aí foi onde eu entrei para ser agente de trânsito na cidade de Mogi das Cruzes, no primeiro concurso que eu havia feito, mas eu já tinha passado em outros 4, né? Porque eu tinha passado para agente de trânsito em Jacareí, tinha passado para motorista, para a polícia de São Paulo, mas tinha sido reprovado no TAF. E depois depois da polícia, fui para Minas, que também eu pedi baixa para poder voltar para Mogi por outros motivos. Aí não, né? Foi só. Aí você ficou então de agente de trânsito na prefeitura de Mogi e depois dali você achou que era um bom lugar para trabalhar, você já estava estabilizado, concursado na cidade onde é a sua origem, né, que era onde você nasceu, e aí outros sonhos nasceram, outras possibilidades, você vislumbrou alguma coisa maior, como foi? Quando eu voltei de Minas e assumi o cargo de Mogi das Cruzes, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: eu não posso continuar com a escolaridade que eu tenho. Eu preciso dar seguimento aos meus estudos, que era uma frustração que eu tinha, porque eu não tinha condições de pagar. Quando eu entrei na prefeitura, era assim, 60% do meu salário ia para pagar a faculdade. Mas era algo que eu já tinha condições de fazer, mesmo sendo muito difícil, muito restrito. Qual idade você tinha nessa época? Deixa eu ver, fazer as contas, eu acho que eu tinha 22 anos. 22? Eu tinha 22 anos, quando e ainda não tinha tido acesso ainda a nível superior? Não, ainda não tinha tido acesso a nível superior, né? Para nós ali, né, você já contou também nos seus vídeos aí, nós fomos os primeiros da nossa família a conseguir, né, a graduação. E assim, os nossos pais às vezes tinham até dificuldade de nos orientar, porque falta informação
E aí a gente começa a se espelhar nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Exatamente. Então, muitas pessoas que passaram pela nossa vida, a gente observava, olha, o que essa pessoa faz e tal, e isso ia despertando as curiosidades. Então, quando eu estava na prefeitura e decidi que eu iria fazer alguma coisa, eu tinha duas opções em mente naquela época. Ou eu faria fisioterapia, ou eu faria direito. Fisioterapia tudo a ver. Não, mas sempre foi assim, né? Tanto que na nossa conversa aqui para ter esse diálogo, você falou, né? Eu também tenho um curso profissionalizante de acupuntura. Então foram 2 anos, né? Quem é da área da saúde saiu com uma pós-graduação em acupuntura. Eu, como não sou da área da saúde, eu saí apenas com o conhecimento profissional de acupuntura. Uso só para mim e para minha família, mas eu conheço, mas fiz e sou fascinado. Se alguém tiver oportunidade como conhecimento, é uma cultura e um conhecimento riquíssimo, 4.000 anos de conhecimento, e qualquer coisa que você falar ainda é como os caras descreviam há 4.000 anos atrás. É muito legal, muito fantástico. Mas enfim, eu tinha essas duas opções, ou fazia fisioterapia ou fazia direito. Como eu estava na prefeitura nessa época, trabalhando com a parte administrativa, processos administrativos, regularização de táxi escolar, fazia alguns trabalhos voltados também para transporte público e tal, a gente mexia muito com o processo administrativo, eu fui para a área do direito. E aí eu tenho hoje a graduação em direito, né? E comecei a ir por esse caminho. A prefeitura também é outra coisa que eu costumo falar para as pessoas: aproveitem as oportunidades, né, de conhecimento que o setor te dá. Então eu fui chamado para trabalhar como agente de trânsito nas ruas, mas o setor me deu uma oportunidade para trabalhar com a parte de educação para o trânsito. Então, todas as escolinhas de educação infantil, né? Se alguma professora daqui de educação infantil estiver assistindo esse vídeo, também vai se lembrar de mim, né? Eu era o agente da escolinha mirim de trânsito. Então, a gente levava as crianças, e tem até hoje em Mogi das Cruzes. Quem tiver a oportunidade de conhecer esse projeto, ele é muito interessante. Então, assim, a gente leva as crianças até um determinado local, onde tem um circuito, e a gente mostra para as crianças as regras de trânsito, como funciona. Então tem faixa de pedestre, semáforo. Quando as crianças estão na bicicleta, se comportam como motorista, e quando elas estão esperando a oportunidade para andar de bicicleta, elas se comportam como pedestre, e aí você tem, né, a vivência em tempo real. Exatamente, né? E a gente passa ali as regras básicas de trânsito, as noções, para que a gente tenha depois cidadãos, né, que consigam transitar sem sofrer riscos, né? São coisas tão simples, às vezes, que eu me lembro que um dos maiores choques assim, que eu tive sendo agente de trânsito e em questão comportamental, eu fui atravessar José Bonifácio ali no centro de Mogi, e eu me lembro que eu fui atravessar entre os carros, uniformizada de agente de trânsito. Por quê? Na minha cabeça eu estava fazendo aquilo que eu sempre fazia, né? Só que aí eu mesmo parei e pensei, poxa, mas agora eu não posso mais fazer desse jeito, porque agora eu represento isso daqui, né? Eu represento a ordem. E aí, como que eu vou atravessar, por exemplo, e a gente tem muitos acidentes disso, né? Pessoas que descem no ponto de ônibus, atravessam atrás do ônibus, que é um veículo grande, e aí quando vai atravessar acaba, né, tendo ali um acidente de trânsito. Então, assim, a gente tenta formar as crianças nesse sentido. Olha, existem regras, elas existem uma razão de existir, e aí a gente tenta fazer com que ela tome esse conhecimento antes, né? Eu fui tomar conhecimento disso com 20 e poucos anos, então eu tive muitos livramentos aí antes de chegar, né, nesse ponto. Mas enfim, a secretaria então me deu a oportunidade de trabalhar com a parte de educação, e foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer. Quando você teve essa oportunidade de fazer algo diferente daquilo que você foi contratado, vamos dizer assim, né? Você teve medo de encarar um desafio assim diferente daquilo que você estava acostumado, e você foi com medo mesmo, ou para você foi muito natural?
Olha, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi sempre com muito medo. Sempre tudo com muito medo, né? Então, assim, eu acho que a novidade, ela faz com que a gente tenha muitas precauções. Mas, ao mesmo tempo, existe uma diferença entre medo e pânico. O medo nos mantém vivo, né? Se a gente não tivesse medo, a gente atravessava a rua sem olhar para os lados, a gente se atirava de um prédio, a gente perdia o controle, porque sem medo a gente não teria ressalvas. Mas o grande problema às vezes é o pânico de você travar e não querer fazer as coisas porque aquilo é diferente. O máximo que vai acontecer é você não conseguir fazer, não dar certo. E aí volta para a sua função de origem. Né? E não vai ter perda nenhuma, não vai acontecer nada demais. Então, assim, eu me lembro que até tem uma situação inusitada, assim, eu estava fazendo uma palestra uma vez e um menino, eu cheguei muito perto, então tinha uma arquibancada, os meninos assim sentados, as crianças todas, né? E eu cheguei muito perto de uma criança e ela me deu uma bulinada. E eu, né, opa, muita calma nessa hora, né? Me tocaram. Ai, meu Deus do céu. E aí, assim, não sabia muito bem como lidar com aquilo. Então, assim, a gente é exposto a situações inimagináveis, né? Então, assim, mas assim, com o tempo você vai pegando o jeito, né? Vai pegando o traquejo da coisa. E aí eu fiquei 1 ano e meio nessa função, conheci as escolinhas, passei por todas, inclusive quando eu fui aprovado no outro concurso seguinte, né? Que eu obtive a aprovação, eu estava numa escolinha dessa, se eu não me engano, era no Parque São Martim, né? Uma escola aqui de Mogi das Cruzes que fica bem numa área rural e tal. Eu estava no Parque São Martim, pedi para acessar lá na biblioteca da escola para ver o resultado e eu tinha passado nesse outro concurso. Olha que legal. E esse outro concurso que você passou, então, depois de agente de trânsito em Mogi das Cruzes, foi aonde? Foi na Petrobras. Aí você já tinha sua formação em Direito? Não, ainda estava na metade do curso ainda. Estava cursando ainda. E você cursou, você disse que quando você acessou, então, o concurso público em Mogi, você já tinha como custear a sua graduação. Você pagou sua graduação toda? Como que foi esse processo? Então, o salário da prefeitura não era um salário muito grande. E como eu já tinha família, né, já tinha 2 filhas e tal, era tudo muito apertado. Na verdade, assim, quem me ajudou muito foram os familiares. Então, assim, as crianças ganhavam roupinhas e tal, e não sei o quê. Então, eu tinha muita ajuda, né, de todo mundo. E aí, você ajudou bastante também, as né? As primas da Karen, principalmente, né? As primas da Karen e tal. Karen, esposa do Eliseu. Exatamente. Então, assim, eu tive muita ajuda nessa época para conseguir manter o que eu precisava, né? E uma das possibilidades, que acho que foi logo no começo acho que eu prestei o 4º ou 5º Enem. E outra coisa também que eu falo para as pessoas assim, gente, aparecer uma pessoa para te orientar e para falar para você, não, vai lá, faz e tal, que vai dar certo, incentivar, uma pessoa que te incentiva é muito difícil. Mas para te desanimar, aparece um monte. E eu sempre fiz as minhas provas, eu sempre fiz as minhas coisas, meio que assim, vamos ver, eu já tenho não mesmo, vamos ver o que vai dar, né? E aí eu fui fazer o Enem sem muita pretensão, porque, poxa, quem sou eu para conseguir passar no Enem da vida, né? E aí fiz a minha prova e tal, e eu fui muito bem em redação. Então, assim, o que eu não tinha de conhecimento, eu supria com outras coisas que eu tinha um conhecimento um pouquinho melhor. E aí eu fui muito bem em redação e eu consegui uma bolsa para fazer engenharia e direito. E aí eu paguei, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, a faculdade. E depois eu ganhei a bolsa integral de direito. E aí foi onde eu saí da faculdade de Mogi e fui para uma faculdade em Suzano. E aí terminei a minha formação na cidade de Suzano, foram acho que
3 anos e meio. Que legal. 3 anos e meio aí. Com bolsa integral. Com bolsa integral. Sensacional. E outra coisa, quando você terminou direito, você passou na OAB logo na primeira vez que você prestou? Como que foi? Não. Foi facinho, foi super tranquilo, daquele jeito que todo mundo acha que é tranquilo? A OAB é uma situação um pouco assim complicada, porque eu tenho colegas que até hoje tentam passar nos exames e às vezes não conseguem êxito, e é um questionamento meio nebuloso, sabe? Assim, eu tenho a minha carteira, espero não perder por estar falando isso, tá? Mas é a sensação que todo graduado em Direito tem. É um exame que muitas das vezes a gente não vê uma praticidade nele, né? E que o critério de seleção também é bem subjetivo. Então eu tive que prestar 4 exames para conseguir passar, né? Não são exames baratos, porque além da taxa de inscrição, você tem que ter um material de preparação. E eu sempre fui meio avesso a essa coisa comercial, sabe? Então assim, eu pensava o seguinte: se eu estou formado, graduado, quem me formou foram juízes, promotores, advogados, eu não preciso passar pelo crivo de um cursinho que vai me dizer, olha, faça o X nesse lugar porque eles gostam que seja no canto direito e não no canto esquerdo, né? E aí eu meio que recusei fazer aquele cursinho que todo mundo vai lá e tal. E aí as 3 primeiras provas, a primeira prova eu realmente fui de alegre e eu tenho plena convicção de que eu não estava preparado. As outras 2 me deixou muito chateado porque assim, o espelho gabarito era muito parecido com o que eu tinha respondido. E eu não conseguia ver por que eu não tinha tido êxito. Eu sei que como na minha loucura, né, eu fiz um pedido para defensoria e fiz um pedido para a promotoria federal dizendo que o seguinte, olha, eu contestava o exame porque eu havia sido aprovado e eu não achava que aquele resultado espelhava o que eu tinha feito na prova. A defensoria me disse que não poderia me ajudar porque eu tinha recursos na época para pagar um advogado, mas os advogados não queriam pegar uma causa contra a OAB, e o Ministério Público disse que enviou a minha documentação para Brasília e que eu mandasse mais documentos, mas tudo que eu tinha eu já tinha mandado. E aí, por muita insistência da família, me pediram para fazer o 4º exame. E aí, no 4º exame, eu passei. Então, eu não sei se foi porque eu aloprei e fiz todo esse movimento antes, e aí o pessoal falou, ó, deixa esse maluco passar porque é melhor, ou se realmente eu fui muito bem. Eu sei que assim, em todas as provas objetivas, eu nunca fui reprovado. Eu só era reprovado na prova dissertativa, que é interpretativa. Eu posso entender ou não o que você está querendo dizer. E se nas objetivas eu tinha tido êxito, eu não sou tão burro assim, né? Então assim, eu tinha meio que uma noção do que eu estava falando. Mas enfim, também consegui, e aí eu tenho minha carteira da ordem, e é mais uma das além de acupunturista e outras atividades, eu também posso ser advogado. Aliás, foi ontem, né, que foi o dia do advogado. Foi, que você me mandou. Eu mandei os parabéns para ele e disse para ele que é uma das muitas facetas que ele tem, aí a atuação no direito. E uma super atuação, porque já pegou uma causa minha, inclusive, e ganhou, onde muitas pessoas entraram e não conseguiu ganhar, e foi... Tive sorte. Com certeza. Eu tive lá o resultado favorável e contribuiu bastante para a minha vida profissional. E aí, depois de todo esse percurso, de toda essa trajetória árdua, né, de degrau em degrau, qual foi o lugar que você chegou depois de tudo isso? Bom, saindo então da prefeitura, né, eu prestei o concurso para a Petrobras, aliás, estando ainda na prefeitura, né, eu prestei o concurso para a Petrobras,
numa área que eu tinha trabalhado praticamente os últimos 5 anos, que era a área de segurança, né? Então eu tinha sido militar da aeronáutica, depois eu fui bombeiro civil, trabalhei na área de trânsito, que hoje também está dentro do rol das atividades de segurança, né? Como segurança viária. E aí, nesse contexto todo, eu prestei o concurso para a Petrobras, para agente de segurança da Petrobras, que tem o nome de inspetor de segurança patrimonial. Então, é um nome bonito para dizer o vigilante da Petrobras, né? Então, assim, a grande maioria das instituições públicas, né, tanto de administração direta quanto indireta, elas têm profissionais voltados para a área de segurança interna, né, para gerir o espaço interno. Então, se você vai num tribunal, por exemplo, num fórum, tem o agente deles que fazem a segurança lá, né? Se você vai numa empresa, tem os agentes dele. A Petrobras, ela trabalha com um corpo de segurança privada através de contratação, né? Ela faz uma licitação, tem uma contratação, e o inspetor, ele atua como se fosse um gestor dessa segurança. Então, assim, eu tenho os vigilantes nos postos que vão cuidar da rotina. E quando alguma coisa extrapola aquela rotina, eles vão até o inspetor e falam: e agora, como que eu tenho que proceder, né? Então, eu entrei na Petrobras para ser inspetor de segurança, né? E tive a felicidade de conseguir entrar e passei em primeiro lugar. Nossa. Né? Esse acho que foi o maior marco, assim. O auge, né, da sua carreira. Da carreira, assim. Então, eu consegui, assim, um bom êxito nessa prova e entrei em 2008. Então, em maio, e foi interessante também, porque na prefeitura eu entrei em 5/5 de 2005. E em 5/5 de 2008 eu entrei na Petrobras. Uau, que interessante. Foi bem legal esse daí. É muito legal. E atuo até hoje, mas como todo inquieto, né? Buscador de novos sonhos. Dentro da própria Petrobras, eu também já passei por vários lugares. Né? Então, quanto tempo faz que você está na Petrobras? 2008 para agora, estou com 15 anos de Petrobras, 15 anos de Petrobras. Já trabalhou no prédio da Paulista, né? Cara, eu acho que já passou por Santos, não, agora você está em Santos, né? Mas já passou por qual é o nome da Baixada? Eu já esqueci. Cubatão, Caraguá. Né? Eu acho que a coisa mais interessante, quando eu cheguei na Petrobras, né, eu pensei, porque só tinha fera, só os caras, né, que, assim, pessoal especializado, pessoal que trabalhava há muitos anos na área e tal, pessoal que tinha sido polícia militar, pessoal do exército e tal, e eu era o mais pangarezão lá, né, e eu pensava assim: meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Porque só tem gente fera, como é que eu vou me destacar aqui, né, nesse lugar? E por incrível que pareça, o que salvou minha vida foi o trânsito novamente. Olha. Então, assim, eu me lembro que uma das primeiras missões que eu tive, eu tinha que dar fluidez para o pessoal sair do estacionamento, porque demorava muito para o pessoal sair. Nós tínhamos cerca de uns 800 funcionários, mais ou menos, e eram, acho que uns 12 ônibus, e quando o pessoal alinhava para sair, demorava 20, 30 minutos para conseguir colocar todo mundo para fora. E aí eu fui na rotatória, olhei, vi como é que fazia, o que eu cheguei à conclusão? Tinha uma confluência de trânsito, onde o que demorava, na verdade, era aquela confluência de carros se alinharem de forma organizada para poder sair. Né? Porque o trânsito é concessão, e quando você depende do outro ser humano, né, fica difícil, tudo fica mais complicado. Então, o que eu observei? Que existia um espaço, né, geométrico da via, que eu poderia dividir a via em duas e eu não causaria essa confluência. Então eu alinharia a saída por um lado esquerdo de um estacionamento, e do outro eu alinharia pelo lado direito dividido por cones.
E aí o pessoal ficou impressionado, porque todo mundo saiu com 10 minutos. E aí eu virei o cara do trânsito, né? Então, assim, tudo... trânsito, fala com o Eliseu. Precisa mudar, fala com o Eliseu. Tem placa, fala com o Eliseu. Né? E como já devem ter percebido, eu falo pouco. Meu irmão, né? Não falo quase nada. Também me colocaram para fazer a parte de instrução, de divulgação do trânsito dentro da refinaria, porque uma das coisas que a gente não imagina é que o trânsito da refinaria é praticamente o trânsito de uma pequena cidade. Quando eu cheguei lá, nós estávamos em obra e era assim, 50 ônibus, 100 carros para fazer gestão, caminhões, guindastes. Então a gente tinha que traçar percurso para veículos muito grandes, nós tínhamos que organizar áreas de estacionamento. Para você pegar, por exemplo, eram 5.000 funcionários para deslocar, por exemplo, do campo de trabalho para o restaurante. Como que você faz essa logística? Você precisa de trânsito, estacionamento, você precisa de lugar para todo mundo sentar e fazer sua refeição. Você tem que contar quanto espaço você tem para poder conseguir dividir isso. E isso tem que acontecer dentro de um horário, porque eu não posso nem começar muito cedo, porque é o café da manhã. Sim. E nem muito tarde, porque senão ele vai jantar e não vai almoçar. E olha como tem um significado maior do que o que a gente pode imaginar. Toda a trajetória profissional dele sempre o preparou para o próximo passo, né? Parece que as coisas acontecem assim num acaso e elas têm de fato um cronograma, né? Elas têm um porquê de tudo. Então, eu acho que pra gente encerrar nosso papo, que ficou longo, enorme, né? Porque a trajetória é grande. Eu acho que vai ter que ter um segundo... Acho que vai ter que ter um segundo round desse papo. É verdade. Para terminar, então, agora, você não está mais como... como é que é o nome do seu cargo? Era inspetor de segurança. Inspetor de segurança. Agora você está como operador? Eu estou como operador de unidade. Então, assim, eu fiquei por 13 anos nessa função, né? Passei um tempo no jurídico, como você disse, lá em São Paulo. Fiquei 1 ano no jurídico em São Paulo. Retornei para a segurança patrimonial. Até que a empresa, dentro de um planejamento dela e as mudanças que acabaram acontecendo, até mesmo no cenário político, chegou a uma conclusão de que nós poderíamos mudar de cargo. Então, todo mundo que era nível técnico e tinha algum conhecimento poderia fazer uma transição para um novo cargo. E eu fiz um curso de técnico em petróleo e gás, e isso me dava o direito de trabalhar na atividade fim da companhia. E aí eu eu me dispus a fazer um curso de preparação dentro da própria Petrobras, né, e consegui passar por uma mudança de ênfase. Então eu saí da área da segurança patrimonial e fui trabalhar na parte de fabricação do combustível, né? Então, se alguém tiver interesse de ver a unidade na qual eu trabalho, ela aparece num vídeo do Manual do Mundo, do Berê. Que legal. Então, assim, quem tiver curiosidade de conhecer uma refinaria, ver lá, ele fez um vídeo muito legal contando ali o processo de produção do combustível e tal, e aí dá para ter uma noção do que eu faço hoje. Então, depois de 13 anos, né, há 2 anos estou exercendo essa função e estou aprendendo ainda. Na verdade, assim, eu me considero um aprendiz de muitas coisas e nessa área, então, comecei do zero. Na verdade, é um eterno buscador, né? Eu acho que para resumir, assim, nosso papão, é importante frisar que nós viemos de uma família bem humilde, sem perspectivas de grandes coisas, né? E às vezes, sei lá, para grandes empresários, eles acham que não é muito legal a carreira do funcionalismo, que é algo que é pequeno, né? Que lógico que no mundo corporativo você pode se desenvolver com muito mais valores, com significados muito maiores. Mas pra gente que veio da periferia, como eu quero sempre dizer, contar a história da Lenita para outras Lenitas, hoje a gente trouxe uma história aqui que não vai cair do céu, não vai aparecer uma bala de prata para te salvar de algum lugar,
Mas existe sim uma possibilidade de você ir fazendo pequenos cursos, de você ir pensando em alguns concursos e traçar uma trajetória, traçar uma rota e depois se orgulhar dessa sua trajetória, dessa sua rota, porque tem um caminho, tem como, é só a gente correr atrás, fazer o nosso melhor, como diria o nosso Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, amo, aquele professor magnífico, que nós precisamos fazer o melhor que a gente tem com aquilo que a gente tem agora, para até que a gente tenha mais para fazer melhor ainda. Então acho que é isso, né? Foi muito legal o nosso papo. Eu tenho muito orgulho da figura do meu irmão, ele me inspirou muito, porque a gente não tinha lá muitas pessoas para se inspirar, mas ele foi uma pessoa que me inspirou muito a correr atrás de concurso público, a entender um pouco desse universo, né? Pesquisar um edital e etc. E tá sempre me impulsionando ainda até hoje. Eu e ele, a gente troca algumas figurinhas a respeito disso. E acho que a gente fica por aqui. Sim. Foi um prazer. Um beijo da professora Lenita. Gente, será que